pra ele falar que você é do MF, né? Do MF, então. Pereira. Olá, eu sou o Yuri, do Otávio Pereira Lopes, do Imprensa Jovem. Eu estou juntamente com o Danilo e com o senhor Carlos. Então, como é que foi criar o Imprensa Jovem? Bom, primeiro, bom dia para todas e todos. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui do Otávio participando aqui, né, da cobertura do Imprensa Jovem. Bom, o Imprensa Jovem ele é um projeto que nasceu muito no desejo de vocês. A gente tinha uma rádio na escola e aí quando a gente estava discutindo o que a gente chama de reunião de pauta, né, que é aquela reunião para discutir quais seriam os assuntos que a gente ia trabalhar na rádio, um estudante chegou e falou assim: professor, que tal a gente fazer uma rádio com os tiozinhos da noite? Eu falei, mas como assim? Não, os tiozinhos da noite da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Toda vez que a gente passa, ele está ali, né? E eu achei legal a gente poder fazer uma entrevista com eles, né? Ou de repente eles falarem um pouco da comunidade, porque eles sabem contar causo. Eu falei, pô, boa ideia. E aí a gente chamou os tiozinhos da noite para fazer o rádio da escola. E a rádio da escola não tinha notícia, era só música e entretenimento. Aí passou a ter informação. Ali nasceu a Imprensa Jovem. Então a Imprensa Jovem, ele nasce em 2005, hoje, esse ano completa 18 anos, e é um projeto, que potencializa, né, as vozes de vocês dentro da escola, porque vocês têm voz, não precisa dar voz para vocês, o estudante tem voz. E esse fato de vocês terem voz na escola e poder ter uma agência de notícia, garante que vocês tenham, na verdade, a liberdade de colocar conteúdos de interesse de vocês para dialogar com a galera. Além disso, você tem uma proposta de desenvolver um canal de comunicação, de conversar com pessoas também de outros lugares. Então essa é a ideia, né, do Imprensa Jovem, que, como eu disse, tem 18 anos. Qual foi sua maior conquista na área da educação? Eu acho que o próprio Imprensa Jovem já é uma baita conquista, né? Mas a maior conquista que eu tive em termos de reconhecimento do projeto foi a gente ganhar um prêmio na Coreia do Sul, pela Unesco, se tornar um projeto de referência internacional em educação midiática. Então, hoje, o Imprensa Jovem ele pode estar em qualquer país do mundo. Aliás, a gente já vai começar um projeto na Colômbia. Então, mostrando que o que se desenvolve com os estudantes, né, e aí os estudantes das escolas públicas do projeto Imprensa Jovem, pode ser referência para ajudar na comunicação de muitos territórios, né, que têm dificuldade da escola se aproximar com as comunidades. Como foi você saber que hoje você tem um grande reconhecimento pelo mundo? Olha, a gente não espera isso, né? Eu fiz o projeto assim de uma forma que assim, os estudantes estavam a fim de criar uma agência de notícia, eu falei, vamos fazer. Eu, como professor de inglês, que eu sou professor de inglês, eu sempre tenho muita preocupação com o público que eu dou aula. Então, para mim, no caso, o público-alvo é muito importante. Vocês são muito importantes. E o que vocês querem, a gente adapta e desenvolve. Então, todo esse reconhecimento, toda essa condição de a gente ter um projeto bacana numa rede pública, é um reconhecimento não só para mim, mas para a educação como um todo. Qual é a maior dificuldade, assim, de ser tão grande, assim, pelo mundo? Eu acho que empoderar estudante não é algo muito fácil. A gente tem um projeto Imprensa Jovem, que trabalha com os jovens, mas a gente tem também os grêmios de escolas. Eu não sei se vocês participam do Grêmio, já participou do Grêmio. A dificuldade de muitas vezes você pleitear alguma coisa que é para os estudantes e a escola regula, não pode, não dá, não, depois a gente vê, né? Essas coisas acontecem também com a Imprensa Jovem. A gente acha que uma equipe de Imprensa Jovem precisa ter equipamentos, precisa ter recursos, precisa ter mobilidade para conhecer a cidade. E algumas escolas até reconhecem, né, a necessidade, mas tem outras escolas que não, que é difícil, que tem outras prioridades. Eu acho que vencer essas dificuldades é trazer as prioridades dos estudantes para poder ter espaço, né, na escola, para eles também ter direito a usar o projeto em benefício dos próprios estudantes, mas também em benefício da escola. Quando o seu livro foi lançado, qual foi a sua expectativa? Eu me influenciar em muita gente.
Assim, se a gente for falar de pessoas importantes que me faz assim pensar no que eu faço hoje, eu tenho, por exemplo, um professor de inglês chamado Andy, que era um cara incrível. Ele falava assim, olha, se você tem que ser um professor de inglês, você tem que ser o melhor no nível básico. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, para que eu tenho que ter tanto conhecimento no nível básico se o cara vai aprender o básico? Não, porque o básico é o melhor que você tem que oferecer para o cara poder continuar estudando. O Andy, ele faz me pensar que como professor que toda vez tem uma equipe nova para poder trabalhar, vocês é a primeira vez que vocês estão fazendo cobertura, vocês estão no nível básico. Eu tenho que oferecer o melhor possível para vocês poderem desenvolver o trabalho. Então, estar no estúdio de podcast, por exemplo, daqui a pouco está no YouTube, depois vocês divulgar, não é algo trivial. É algo que dificilmente a escola, ou mesmo vocês, têm oportunidade de ter um espaço público para poder conversar com alguém importante. Então, é isso que eu falo. O Andy me fala que é importante a gente ser o melhor dos melhores para ensinar todo mundo que está começando. Então, acho que é um pouco essa filosofia que eu uso para desenvolver o meu projeto. Quando você foi criar o Imprensa Jovem, você já tinha o plano em mão? Ou foi muito do nada, assim? Não, foi muito escuta do estudante. Como eu falei, né, na história do tiozinho da noite, eu já tinha criado uma rádio escola. Aliás, eu sou um dos precursores de rádio escola no Brasil. A primeira rádio escola que foi criada no Brasil foi criada numa escola que eu dava aula. Escola Estadual Xingui Chagari, na Vila Curuçá. E veio mais por um problema. A coordenadora pedagógica falou assim, o Carlos, os professores todos, a gente está com problema de alunos que não vêm na sexta-feira, muita bagunça, meninas grávidas, bastante. O que a gente pode fazer para desenvolver um projeto? Para poder fazer essa galera gostar de escola. Vamos fazer uma rádio. Veio na cabeça, assim. Mas a ideia não veio por conta de que eu tinha uma ideia antes, mas porque tinha um problema para resolver. Quando a gente tem um projeto que tem um problema para resolver, ele tem chance de continuar para sempre. E ela começou assim. E quando a gente vai ouvindo o estudante, vocês no caso, e a gente ouve bem vocês, a gente percebe o quanto vocês são muito craques em dar solução para a escola. Então, o projeto em si, ele vem sendo construído muito em função dos desejos de vocês, do que vocês acham que seria legal trabalhar, né, com Imprensa Jovem. E como foi o processo da criação, para finalizar? Bom, foi assim, a gente já tinha rádio, aí a gente foi levando Imprensa Jovem como parte da rádio, e aí depois a rádio andou como um projeto, né, só rádio, e criou-se a agência de notícia Imprensa Jovem. Então agora nós temos o Imprensa Jovem e temos também a Rádio Escola, como temos outros projetos. Então o processo ele foi nascendo muito naturalmente, entendeu? Obrigado pela entrevista. Olha para a câmera. Muito obrigado pela entrevista, senhor Carlos. Foi muito legal essa entrevista. Descobrimos tudo aquilo que tinha interesse. Muito obrigado mesmo. Valeu, Vocês têm redes sociais? Temos. Como é que é as redes sociais? Olha lá para a câmera e fala. Octávio Pereira Lopes, imprensa. Alguma coisa assim. Aqui estava no meu braço. Tá ótimo, então. É isso, gente. Então é isso, a primeira entrevista do Imprensa Jovem aqui na Mostra de Tecnologia realizada pela Secretaria Municipal de Educação. Valeu. Tamo junto. Tudo bem, cara.